Sexta-feira, 24 de maio de 2013, está começando ao vivo para todo o Brasil pela TV Câmara e pela Rádio Câmara, mais uma edição do Participação Popular, com um tema bastante polêmico nesta sexta-feira. Todo mundo sabe, né, de certa forma, assim a gente pode dizer que todo mundo sabe que a família é fundamental na formação do indivíduo. Muita gente diz com certo orgulho até que foi formado pela escola da vida. Por outro lado, a Constituição brasileira diz que a educação básica é obrigatória e gratuita. E como ficam as pessoas que achariam melhor educar os seus filhos em casa? A educação domiciliar é o assunto do Participação Popular de hoje e para debater esse tema nós temos aqui o Alexandre Moreira, que é advogado, diretor jurídico da Associação Nacional de Educação Domiciliar. Alexandre, bem-vindo aqui ao Participação Popular. Muito obrigado. E nós temos também aqui, mais uma vez, no nosso programa, o Remy Castione, que é professor da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Remy, bem-vindo. Obrigado, eu agradeço. Eu espero que vocês gostem do programa, espero que você que está nos acompanhando também goste desse assunto, queira participar e faça isso. Você pode ligar para o 0800 619 619, uma ligação de graça, ou pode mandar um e-mail para participaçãopopular@câmara.leg.br. E se você ainda usa o Twitter, né, a rede social Twitter, você pode mandar uma mensagem para a gente, um tweet, mencionando o nosso nome de usuário, @participaçãopop. É tudo junto, sem cedilha e sem tio. Você que está aí, então, nos acompanhando ao vivo, nesse finalzinho de tarde, início de noite de sexta-feira, 24 de maio de 2013, pode então mandar a sua colaboração para a gente debater aqui, discutir com os nossos convidados e também com o meu amigo Sandro Faria, que está lá no centro de Brasília, mais uma vez, como de praxe, né, Sandro? Como de praxe, ô Fabrício, apesar de que hoje eu tô com um cenário aqui na minha frente, eu tô com uma lua cheia que está acabando de nascer aqui no céu, em cima do Congresso Nacional, que está inacreditável. Uma pena que quem está ouvindo pela Rádio Câmara não pode ver, ou então se estiver em Brasília, dá uma olhadinha aqui para o céu, e também o espectador da TV Câmara que puder acompanhar, dá uma olhadinha na janela, mas volta, não sai não, assiste a gente aqui, porque o assunto hoje é muito interessante, Fabrício. Eu estou aqui, por exemplo, com o Josué. O Josué, ele é pai de 10 filhos. E ele educou esses 10 filhos em casa. É isso mesmo, Josué? É verdade, né? Eu acho, não sei, mas eu creio que deve ser uma das primeiras pessoas que começou a educar no homeschooling, né? Desde que nós tivemos o nascimento da Yael, né? Minha primeira filha, ela passou todo esse período estudando em casa, né? O Josué está até aqui, Fabrício. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista José mostrar. Ele trouxe a fotinho dos demais filhos dele, a foto da família. Óbvio que não daria para a gente entrevistar os 10 aqui no programa, né? Porque é muita gente para falar, nós que não ia caber nem no quadro aqui da nossa câmera. Mas, ô Josué, enquanto a gente mostra aqui a foto, me conta uma coisa. Por que essa decisão de educar os seus filhos em casa? Eu creio que a gente pode optar como se fosse uma escolha. A gente analisou os vários métodos e no meu caso, como eu me preocupo muito, e não só, por exemplo, a minha filha chega nessa idade e seja uma maquininha de produzir dinheiro, só capaz, mas ela possa ser capaz de guardar os valores culturais, espirituais da família, nós optamos por educar em casa. E as estatísticas, nós temos estudado Estados Unidos, Austrália, Canadá, Japão, mostra que na maioria dos casos, alunos que estudam em casa, no homeschooling, que com afinco eles têm bom desempenho e conseguem manter os valores, porque hoje em dia os valores caíram muito. Agora, para educar 10 filhos em casa tem que ter muito método, né? Não, perfeito. Eu sou formado em letras, né? Atualmente eu trabalho como taxista aqui em Brasília, porque quando eu vim do Mato Grosso do Sul, não foi muito fácil achar trabalho. Então, como eu tenho várias facetas, eu optei pelo táxi. Então, eu sou professor formado em letras, minha esposa é professora, ela é professora normalista, né? Então, nós dois ajudamos as crianças, temos 4 computadores, temos internet banda larga e procuramos ajudá-los a serem autodidatas. Tem horário? Tem, eles estudam de manhã, uns estudam de manhã e outros estudam à tarde, junto com as tarefas domésticas, tem o tempo livre, sempre tem 2 períodos de meia hora no dia, que a gente baixa do YouTube, ou é filme histórico, filme da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, história do Brasil. Eu creio que nós temos recursos com a internet, com computadores
bem dinâmico e eu tenho estado muito satisfeito com o resultado deles. Tá certo. Ô Fabrício, é o seguinte, o Josué vai continuar aqui com a gente e a Iael, que é a pronúncia correta do nome dele, não sei nem se eu estou pronunciando correto, mas ele me corrigiu que não é Iael como a gente aportuguesa o nome não. Mas de qualquer maneira eles vão continuar aqui e a Iael depois vai voltar e vai falar com a gente aqui também, tá bom? Maravilha, Sandro. Legal, um grande abraço. Então, já adiantando aqui para o Josué, para a filha dele, eu conheço o Josué há muitos anos, conheço toda a família dele, a dona Reni, a mãe dele, foi minha vizinha também. É um pessoal muito religioso, né? E que é legal que eles estão aí com a gente, aceitaram esse convite de estar com a gente no Participação Popular, contando essa história do Josué, que é muito interessante. Ele já teve até que ir para o Paraguai durante um período, por causa dessa questão do homeschooling, inclusive, né? Daqui a pouco eu acho que você vai voltar aí então com ele, Sandro, vai contar mais um pouquinho dessa história aí, da experiência do Josué, enquanto a gente vai conversando com os nossos convidados do estúdio, viu? E antes de continuar esse assunto, eu vou mandar aqueles tradicionais abraços que a gente sempre manda para os nossos espectadores e dessa vez até vamos começar com uma história engraçada. O Lucandro Quadros mandou um e-mail pedindo R$10.000 para fazer uma casa em Carutapera, Maranhão. Ô, Lucandro, eu às vezes imito o Silvio Santos aqui, mas esse não é o Porta da Esperança, tá bom? Não é o Porta da Esperança. E, bom, também continuando aqui, o Wilson Luiz Castro, Luiz Cláudio Pelarim Júnior e Walter Matos mandaram um e-mail de contato aqui para o Participação Popular. Grande abraço para todos. Para o nosso programa de saúde mental do dia 17 de maio, chegaram várias contribuições, nem todas são lidas durante o programa, falta tempo. Isso vai acontecer hoje, já eu vou explicar por quê, mas eu vou registrar aqui as participações da Rosângela Barbosa de Queiroz, de Brasília, Distrito Federal, Ronaldo Matias de Moraes, de Jundiaí, São Paulo, e a Taine Albernaz, da Bahia. Ela mandou um e-mail para a gente, ela é da Bahia. Aqui, eu estou dizendo que o programa de hoje vai ter essa complicação também, porque antes mesmo de começar o programa já recebemos cerca de 30 e-mails sobre esse assunto. Parece que a comunidade, principalmente dos defensores da educação domiciliar, do chamado homeschooling, se articularam aí, fizeram uma mobilização grande, mandaram várias perguntas para a gente, chegaram algumas perguntas também do outro lado, né, as pessoas contrárias à educação domiciliar, e a gente vai tocar aqui junto com as perguntas que você enviar para a gente agora, nesse comecinho de noite de sexta-feira, 24 de maio, é só ligar para o 0800 619 619, ligação de graça, mandar um e-mail para participaçãopopular@câmara.leg.br ou mandar uma mensagem pelo Twitter com o nosso nome de usuário, @participaçãopop, tudo junto, sem cedilha, sem tio. E vamos lá, continuando Participação Popular sobre a educação domiciliar. Vou começar com um dos nossos convidados aqui, o Alexandre Moreira, que é advogado, diretor jurídico da Associação Nacional de Educação Domiciliar. Alexandre, vamos começar por essa questão constitucional que é tão mencionada, inclusive foi replicada em vários dos e-mails que a gente recebeu antes do programa, né? Por que deturparam a Constituição? A mesma frase, né? Muita gente mandou. Eu fiz um levantamento sobre isso. O Código Penal, artigo 246, define o abandono intelectual como deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar. A Constituição, no artigo 208, no geral, a Constituição diz que a educação é um direito do cidadão e um dever do Estado, e no artigo 208, inciso 1º, diz que é obrigatória. Né? É desse jeito. O artigo 206 da Constituição diz: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Pula para o inciso 2. Liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. O artigo 208 diz: o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, inciso 1º, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Afinal, Alexandre, educação é um direito ou é uma obrigação do cidadão? A educação domiciliar é um dever da família. Há uma confusão generalizada sobre o significado do que é educação. Educação diz respeito à transmissão de conhecimentos, à transmissão de valores. E a entidade que sempre fez isso durante toda a história humana foi a família. A escola ela colabora com a família de maneira secundária e suplementar e somente na questão da transmissão de conhecimentos. E mesmo assim, se o núcleo familiar considerar que é possível, tanto o pai quanto a mãe ou o responsável podem fazer essa transmissão dos conhecimentos técnicos necessários. A Constituição diz expressamente no artigo 208 que é dever do Estado e da família a educação.
Mas houve um lapso. A Constituição somente cuidou de detalhar qual o dever do Estado. Não há nenhum dispositivo dizendo exatamente qual o dever da família. O ideal é que tivesse tratado em dispositivos diferentes quais são os deveres do Estado e quais são os deveres da família. A gente vai encontrar a solução no Código Civil, que diz que uma das decorrências do poder familiar é dirigir a educação dos filhos. Ou seja, o Código Civil já diz que a primazia da educação compete à família e não ao Estado. A decisão sobre a forma de educação... Exatamente. Família, né? Segundo o Código Civil. Né? Exatamente. Perfeito, Alexandre. Bom, Roemi Castione, professor da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Entre as pessoas que são contrárias à educação domiciliar dizem que isso, de certa forma, pode alienar as crianças, né, os adolescentes ali do convívio social, e que os pais muitas vezes não têm a formação para isso. Você concorda com esses argumentos? Você apontaria outros problemas na visão de um educador formal em relação à educação domiciliar? Bom, o que nós ensinamos para os nossos alunos, né, nos cursos de licenciatura que estão se preparando para serem professores, né, que de fato a educação é dever do Estado e da família, como muito bem Alexandre colocou na Constituição, mas na LDB há uma inversão, inclusive, dever da família e do Estado. Então, evidentemente que a família tem participação importante para isso, mas nós valorizamos a escola como um espaço, né, de socialização e um espaço importante e que, evidentemente, essa característica da homeschooling não está prevista na nossa legislação. E, portanto, segundo o nosso marco regulatório, né, as pessoas que conduzem iniciativas nessa direção, que nós temos que, evidentemente, debater, mas são, inclusive, isso que eu ensino aos alunos lá, são passíveis de receberem sanções, inclusive do próprio Ministério Público, do Conselho Tutelar, né, porque é dever dos pais, né, zelar pela educação dos seus filhos, inclusive matriculados, né, inclusive há no arcabouço legal o dever do Estado em fazer a chamada, né, das crianças, dos jovens, enfim, para a frequência escolar. Bom, eu tenho informação aqui da direção do programa que o Sandro Faria, lá do centro de Brasília, já está chamando a gente de novo. É isso, Sandro? Isso aí, Fabrício. Agora, conforme prometido, alguns minutos atrás, estamos aqui com a Yael, ou Yael. Daqui para o final do programa eu acerto essa pronúncia, tá? Que é, na verdade, a filha mais velha do Josué, que a gente apresentou agora nessa primeira entrada. E ela tem 18 anos, é uma garota super educada. Eu estava conversando aqui com ela, você já percebe até no linguajar dela. Mas eu quero, antes de mais nada, perguntar para você, Yael, como é que é a experiência de ser educada em casa? Você que é a mais velha dos irmãos de você. Eu acho uma experiência, assim, muito boa. Eu também tive um pouco de experiência na escola e aquela coisa, eu não me arrependo de meus pais terem me dado essa educação em casa, me preservando, me dando um valor moral, que é aquela coisa, na escola não se ensina só português, matemática, filosofia, essas coisas assim. Se ensina a forma de agir, a criança começa a namorar com 12 anos, entende? Os valores morais que meus pais me deram, a segurança que eu tenho hoje, eu sei que tudo isso é por causa da educação domiciliar. Agora me conta uma coisa, você se sente preparada? Porque você está com 18 anos, agora você está no momento de, né, fazer um vestibular, decidir a sua profissão. Você se sente tão preparada quanto os outros jovens da sua idade? Sim. Por quê? Eu já fiz um pré-vestibular e aí, tipo assim, eu pude avaliar o quanto que eu antes... Eu achava assim, não que eu estava um pouco abaixo da média, que eu estava assim, não sabia tudo que todo mundo sabia, sabe? Porque na escola passa muito mais matéria do que aquela que eu estava assim, realmente assimilando. Mas aí no pré-vestibular eu pude ver que aquela coisa, o pessoal não gosta de estudar, o pessoal assim luta para estudar e no final das contas dá na mesma, porque... capacidade de assimilação
a quantidade de matéria que se dá numa escola, a pessoa não consegue assimilar tudo aquilo. E muita gente que era bom aluno na escola, chegava lá assim, perguntando e não consegue acompanhar, às vezes, o professor, não consegue acompanhar a matéria, né? Agora me conta uma coisa, você está na época de fazer vestibular, você pode fazer vestibular e pode ingressar na faculdade, você teve que fazer alguma coisa para regulamentar isso? Não, eu já fiz o ensino médio no supletivo. Então, mas você fez o supletivo, quando você fez o supletivo você já estava assim, educada daquele nível, isso foi só para formalizar isso? Sim, é claro, eu dei um reforço em umas áreas assim, que a gente pega e depois esquece um pouco, que a gente sempre esquece, mas foi tranquilo para mim o supletivo. E agora, aos 18 anos, quando você for mãe, você acha que você vai passar à frente essa experiência que você teve? Com certeza, porque é aquela coisa, eu acho que é uma forma de preservar nossos filhos, eu acho uma forma de preservar a moral, de eu poder inculcar na cabeça do meu filho os valores que eu tenho para mim. Eu não vou querer meu filho aprendendo que ser prostituta é profissão, que eu tipo assim, por causa da justiça, eu tive que entrar no colégio, entrei na 4ª série, depois no ano seguinte passei para a 6ª série, que eu estava com 11 anos. E aí aquela coisa, 4ª série, a professora super legal, não, que prostituta é uma profissão como qualquer outra, como se fosse uma coisa honrada, como ser médico ou engenheiro. Entende? É aquela coisa, é o valor moral sendo destruído nas crianças. Claro, tá certo. Ô Fabrício, vamos lá. Pelo jeito a Yael está super satisfeita com a formação que ela recebeu, com o convívio familiar, ela falou assim muito enfaticamente da questão moral, e eu acho que é um assunto a mais para a gente tratar aí no estúdio também, né? Depois eu volto aqui com outros entrevistados. Claro, Sandro. Beleza, vamos sim, vamos voltar aí com você do centro de Brasília. Vou tentar já começar a distribuir aqui as perguntas, os comentários que chegaram para a gente antes do programa, e alguns já estão chegando, inclusive. O Adriel Oliveira, ele mandou um e-mail para a gente dizendo: por que inserir seus filhos em escolas despreparadas para o ensino básico e médio? Segundo o Times Higher Education, a USP, que é a nossa melhor faculdade, está no ranking internacional em 232º lugar. Tenho 20 anos e estudei em escola pública durante 11 anos. Saí aos 18, como muitos brasileiros, sem noções básicas de português e matemática. Agora, aos 20, corro atrás do prejuízo. Está aí o Adriel Oliveira, de São Paulo, capital. O José Wilson Marinho da Silva, de Eunápolis, Bahia, que costuma muitas vezes mandar mensagens aqui para a gente no Participação Popular. Grande abraço para você aí, Zé. Ele diz: educação em casa vai ser pior do que nas escolas. Por que os professores hoje não querem mais dar aula? Daí a opinião, né, a pergunta até do José Wilson Marinho da Silva, lá de Eunápolis. O pastor João de Souza Filho mandou, entre vários outros pastores também, mandaram mensagem aqui sobre esse assunto. Ele mandou para a gente um comentário breve. Já está confirmado o sucesso da educação escolar em casa, aqui mesmo no Brasil. Tudo de que precisamos é a regulamentação deste assunto, tirando do governo o poder que ele tem sobre a mente novinha dos nossos filhos. Está aí o pastor João, ele não disse de onde era. Alexandre Moreira, diretor jurídico da Associação Nacional de Educação Domiciliar. Quem são as pessoas, afinal, que optam pelo ensino domiciliar? São religiosos, como é o caso do Josué, do pastor aqui, do pastor João, né, também. São pessoas que têm uma ideologia ou uma política que eles consideram divergente daquela que faz parte da educação formal. Quem são essas pessoas? Ok, não existe um perfil muito determinado das pessoas que aderem à educação domiciliar. Você vai encontrar religiosos, ateus, pessoas de várias classes sociais, mas o que há em comum entre essas pessoas é uma profunda insatisfação com o sistema formal de ensino, em dois aspectos principais. Primeiro, já referido, essa questão da eficiência. O ensino no Brasil, pelas estatísticas internacionais, é um dos piores do mundo. E, em segundo lugar, exatamente por conta dessa transmissão de valores que vai contra os valores adotados pela imensa maioria da população brasileira. Remi Caccione, professor da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. É possível afirmar ou assumir de alguma forma que os pais têm ou não têm
o preparo, o jeito, inclusive, para transmitir o conhecimento para os filhos? Bom, eu creio que há dificuldades em se substituir no seio familiar aquilo que se encontra no espaço escolar. Agora, eu não sou daqueles que criminaliza ou desqualifica iniciativas como essa que o Alexandre está aqui representando. Eu acho que são movimentos legítimos, embora eu tende a discordar dos seus princípios, mas eu vou defender sempre que eles possam se manifestar, porque, de fato, para mim, quer dizer, o que eu levo, né, dessas iniciativas é uma questão muito importante. Quer dizer, a escola tem problemas. Quer dizer, se a escola fosse as mil maravilhas, uma pergunta que eu até gostaria de fazer para o Alexandre: na Finlândia, nós temos o melhor sistema escolar, quer dizer, eu não tenho informações de que há essa iniciativa, mas se lá é um bom case para se estudar, né? Se a Finlândia, que tem o melhor, está em primeiro lugar nos rankings, tem o melhor sistema, os pais colocam os seus filhos na escola porque, de fato, estão satisfeitos com a escola. E eu tenho certeza que se nós estivéssemos uma escola de referência em que todos, de fato, acreditassem, né, na escola, não teríamos iniciativas como essa. Essas iniciativas surgem porque há um vazio. Há um descrédito da escola? Há um descrédito, sem dúvida nenhuma. Há um descrédito, e eu acho que no campo das políticas públicas, toda a nossa missão é processar problemas. Quer dizer, não podemos dizer que a educação vai bem. Tem dado passos significativos, importantes, né? Nós, evidentemente, que todas as críticas que são feitas têm procedência, mas nós avançamos muito nos últimos anos. Nós precisamos avançar muito mais, né? Agora, eu vejo, por exemplo, iniciativas como essa, por exemplo, poderiam ajudar, inclusive, a melhorar mais a escola, né? E essa, enfim, é minha opinião. Olha, eu acho que os pais têm um papel fundamental em participar do dia a dia da escola. Porque nós precisamos desmistificar isso de que é ali naqueles empreendimento imobiliário, né, que vai se resolver a vida dos nossos filhos, quer dizer... Ou numa creche, é como se fosse uma grande creche. Exatamente. Nós deixando assim, o nosso compromisso é às 7 horas da manhã ir lá e deixar as crianças lá e voltar ao meio-dia e esquecer do mundo, né? Mas lá tem um mundo à parte, um mundo que está acontecendo lá. E é importante que os pais se envolvam no que de fato acontece. É um desafio difícil, porque muitos pais não querem, né? Os professores rejeitam, né? Há uma dificuldade também dos nossos colegas, dos meus colegas, inclusive no próprio processo, eu vejo isso nas próprias faculdades, né? Quando nós acompanhamos os nossos alunos, tal, que um professor se sente uma espécie de tem um poder absoluto sobre a classe, né? E não quer ser, de alguma forma, confrontado. Isso acontece com nós mesmo, né? Isso é parte da nossa formação, quer dizer, nós sempre fomos educados naquela percepção de nós termos o discurso competente, né? Toda a nossa trajetória, inclusive, faz parte da nossa origem, da nossa sociedade. Quer dizer, um superior que manda e os inferiores que obedecem. Então, isso nós precisamos romper. Eu acho que no espaço escolar é importante que os pais, de fato, participem, acompanhem as avaliações. Quer dizer, hoje nós temos avaliações no ensino fundamental individualizadas por escolas, né? Afinal de contas, por que determinada escola, em determinadas disciplinas, o desempenho não está sendo condizente? O que é que está acontecendo? Então, eu creio que esse movimento também deveria se voltar também para a escola, mas eu acho legítima a iniciativa deles. É válido o debate, pelo menos, né? Com certeza. Olha só, o Juliano Meneghelli, que se intitulou como eleitor brasileiro no e-mail que ele mandou aqui, sem dizer de onde diz: peço por meio deste e-mail que permitam a educação domiciliar, já que em países como os Estados Unidos o desempenho de alunos que estudam em casa é melhor do que os que estudam em escolas, e as crianças podem ficar sempre aos cuidados dos pais. A Luciane de Novaes Freitas, de Marabá, do Pará, diz: sou mãe de uma bebê de 3 meses e desde já pretendo lutar pelo direito de educá-la em casa. Está aí a Luciane.
Vamos de novo ao centro de Brasília, que o Sandro Faria já chamou a gente ali faz um tempo, né, Sandro? Pois é, Fabrício. Por falar em tempo, eu acho que tem, sei lá, perto de um ano que eu tô aqui fazendo esse programa junto com você, eu, assim, geralmente aqui das ruas, e eu vou te falar uma coisa. Poucas vezes eu vi uma concentração de pessoas tão grande interessadas num assunto, que é um assunto que está gerando polêmica, as pessoas aqui estão debatendo sobre isso, ou seja, o debate aqui na rua, atrás das câmeras, também está existindo. Quer ver? Eu estou aqui, por exemplo, com o professor Alberto, na verdade ele é professor aposentado de Física, Química e Matemática, né? Professor, qual a sua posição a respeito da educação não formal, a educação domiciliar? Eu sou contra. Porque eu acho que a regra não pode ser tirada por exceções. Existem pais e mães que têm um certo talento natural para ensinar, mas mesmo esses não conhecem certas, eu vou falar até um termo popular, certas pirulas de técnica de ensino. Por exemplo, eles vão ensinar para os filhos que a ordem dos fatores é igual ao produto e as pessoas vão pensar que são operações iguais. E não são. Entendeu? Mas no caso de, por exemplo, se um pai que for... 2 vezes 3 significa 2 vezes 2 conjuntos de 3. Sim. 3 vezes 2 são 3 vezes 2 conjuntos de 2. Eu duvido que alguém seja capaz de diferenciar isso para um aluno. Parece não importante, mas essas coisas ferem o país na parte onde ele mais precisa. Nós temos um déficit de gente com conhecimento científico, a ponto do governo Dilma e o atual ministro da Educação estarem fazendo uma verdadeira campanha para endurecer essa área minha. Mas, além de tudo, eu só vi pais, nos meus 15 anos de magistério, certo? Que vão à escola pedindo que a gente amoleça e passe os filhos de qualquer coisa. Nós precisamos dos pais, sim, em casa, educando os filhos, porque o professor não pode entrar em sala para primeiro vencer uma batalha de resistência psicológica para depois ensinar. Claro. Né? Isso me prejudicou muitas vezes no exercício da minha profissão. Mas o senhor acha o seguinte, a minha pergunta é, o senhor a sua posição é claramente contra a educação domiciliar, mas o senhor acha que deveria ser proibido ou essa liberdade poderia ser mantida? O senhor só não acha que é o caminho a se seguir? Não é o caminho a ser seguido. Se um professor, por exemplo, meu pai era excelente para me ensinar, por exemplo, no meu tempo, trabalhos manuais. Ele tinha um talento especial para isso, não é? E tal. Mas ele pensava que números mistos eram números complexos, porque foi isso que ensinaram para ele no grupo escolar daquele tempo. Entendeu? Então, essas coisas não podem. Existe uma coisa conteúdo e nem sempre valores espirituais ou coisa que o valha. O sujeito tem que pegar os valores espirituais em casa e levar para a escola. Tá certo. Eu vou agradecer a entrevista aqui, professor Alberto, obrigado. Tem que voltar lá para o estúdio, que o programa continua quente, né, Fabrício? Continua bastante, Sandro. Chegando comentários pra gente. Pelo Twitter, o Vinícius Reis disse aqui, a família não pode ser substituída pelas definições políticas de um Estado ou governo. Sim para o ensino domiciliar. O Wadrub, ele mandou aqui, o Twitter dele é patriota também. Diz aqui, a escola nunca mostrou Nikola Tesla, só o FDP do Thomas Edison. Dois grandes cientistas da área elétrica, né? Para quem não conhece, tá aí o Nikola Tesla, né? Que era tcheco, se eu não me engano, né? E foi para os Estados Unidos. Tinha umas propostas revolucionárias, realmente ele não é muito mencionado. A Cida disse aqui, entrevistado na rua, Josué, taxista, formado em letras, pai de 10 filhos educados em casa. O que você acha? Ótimo. Elogiando aqui. Leonardo Peixoto, mestre em educação, professor assistente da Universidade do Estado do Amazonas, acabou de mandar um e-mail. Ele diz, é uma ilusão as famílias pensarem que as pessoas sofrem influência apenas nas escolas. Acredito que uma família não tenha como dar conta de toda a formação de seus filhos. Sendo assim, o ideal seria que as famílias complementassem a educação escolar com a educação domiciliar. Esses pais, na realidade, estão negando aos seus filhos o direito ao conhecimento escolar. Bom, vamos ver, o diretor do programa já me soprou aqui que nós temos um deputado no telefone, é isso mesmo? Deixa eu ver, o deputado Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais. Está ouvindo a gente?
Ouvindo perfeitamente. Prazer falar com todos. Igualmente é um prazer ter o senhor aqui no Participação Popular, deputado Lincoln. O senhor, que é presidente da Comissão de Legislação Participativa, é também autor de um projeto de lei, o 3179 de 2012, que permite, né, que torna facultativa a educação domiciliar, né? Por que o senhor apresentou esse projeto, deputado? A primeira coisa, a educação domiciliar já está em 60 países do mundo, inclusive no Paraguai, país vizinho. Uma segunda coisa, a educação domiciliar é uma modalidade, é muito mais do que uma opção. Os pais têm o direito de escolherem a modalidade a ser seguida. Quanto mais avançado é o país, engraçado que o Paraguai está querendo buscar esse avanço, quanto mais avançado é o país, menos o Estado tem domínio, ingerência sobre os filhos. Hoje nós vemos o Estado atuando de uma maneira muito forte em cima das famílias, inclusive agora já querendo obrigar os filhos a partir dos 4 anos de idade até os 17 anos a estarem numa escola pública, com a grande ideia de que isso é socializar as pessoas. Hoje, pais são penalizados porque tiram os filhos da escola e optam por essa modalidade e o mais interessante é que dizem que os pais são processados, os pais acabam sendo processados por abandono intelectual. Isso eu queria lhe perguntar, deputado. Existe essa definição de abandono intelectual no Código Penal? Eu li aqui no começo do programa que é deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Não fala necessariamente em matricular na escola. Mas o senhor acha que seria preciso ajustar também o Código Penal, que o projeto do senhor não mexe no Código Penal, mas seria preciso fazer alguma adaptação, ou o senhor acha que do jeito que ele está, tá bom? Na realidade, nem projeto necessita, porque a Constituição é muito clara. A Constituição diz que é dever da família e é dever do Estado a educação dos filhos, a escolaridade dos filhos. Então, quem faz educação domiciliar, primeiro, são pais aptos para fazerem a educação domiciliar. Não é qualquer pessoa que pode fazer essa educação domiciliar. Nos Estados Unidos nós temos 2 milhões de alunos que fazem educação domiciliar. A educação domiciliar precisa de pais presentes, pelo menos o pai ou a mãe, com a competência devida para poder ensinar os filhos, pais que tenham, inclusive, uma dedicação profunda aos filhos. Um outro detalhe, quais as vantagens da educação domiciliar? Primeiro, a criança vê com a naturalidade, o ensino com naturalidade. Uma segunda coisa, essa naturalidade do ensino vai gerar aquilo que nós chamamos de autodidatismo. Esse autodidatismo vai levar a criança ou o aluno à pesquisa e que vai levar ao produto natural, como bem disse o nosso pedagogo lá de Santa Catarina. É um incentivo ao conhecimento dentro de casa, né? Deputado, eu vou pedir para o senhor esperar. Vou pedir para o senhor esperar só um minutinho, porque o Sandro Faria chamou a gente lá do Centro de Brasil. O senhor continua com a gente aqui. Sandro, diga lá. Fabrício, estou aqui com a dona Marluce. A dona Marluce, ela é técnica de enfermagem e é mãe. Tem 3 filhos, né? 3 filhos. Os seus 3 filhos foram educados na escola ou em casa? Em casa, desculpa, na escola. Na escola. Por quê? Porque eu acredito assim, que a partir do momento que a criança, ela sendo bem orientada em casa, e a partir do momento que ela sai de casa para ir para a escola, já é uma forma de educação. Se preparar para o mundo, para as coisas, assim, ela ter mais assim uma autoestima. Eu acredito que se ficar só em casa, ela não vai conseguir essa autoestima. E eu também não teria competência para educá-los. Claro, até porque, né, a sua profissão não é de educador e tal. Mas em outras famílias, por exemplo, que tenham educadores como pais, a senhora acha que isso seria viável para outras famílias? A senhora já falou que não é o seu caso. Mas para outras famílias, a senhora acha que isso seria viável ou a senhora é radicalmente contra? Não, eu sou contra. Contra, assim, porque meu marido é professor, ele é professor do ensino médio. E também a gente tem essa mesma opinião. Ele mesmo não se sente preparado para educar os filhos em casa? Não se sente. Mesmo sendo professor, ele não se sente preparado.
Ele ajuda em alguma matéria que seja de competência dele, mas para educar, a gente prefere mesmo ir para a escola, e eu sou contra que outras famílias tomem essa decisão de educar o próprio filho. Tá certo. Então, muito obrigada. Tá certo. Ô, Fabrício, é legal porque a dona Marlúcia, ela é mãe, né? Então tem essa visão, já educou 3 filhos e deixou registrado aqui que o marido é educador, mas não se sentia capaz de educar os filhos em casa. É um outro lado. É interessante isso aí, Sandra, inclusive, porque a gente recebeu aqui uma ligação do Roger do Prado A1, de Passos, Minas Gerais. Ele disse: minha esposa é professora e ela expôs a educação em casa. Temos observado uma boa captação de informação por parte dos meus filhos, que são altamente sociáveis. Por que o Estado quer impor a obrigatoriedade de matriculá-los em escola pública ao completarem 4 anos? Ele levantou esse questionamento aqui, o Roger, que é de Passos, Minas Gerais. É uma opinião oposta, também tem um educador na família, é uma oposta da dona Marlúcia aí. Agradecimentos nossos à dona Marlúcia por ter colaborado aqui com Participação Popular. Daqui a pouco a gente volta com você. Ainda estamos na linha aqui com o deputado Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, que apresentou um projeto permitindo, né, liberando na lei a educação domiciliar. Eu queria perguntar para o senhor rapidamente aqui, deputado, para a gente encerrar, qual a regulamentação que poderia ser feita sobre a educação domiciliar de modo que não afetasse a própria ideia da liberdade didática, a liberdade educacional, que é inerente a esse método de educação em casa. Assim. Eu vi que o projeto do senhor é bem curtinho, é bem resumidinho ali, ele não se alonga muito em definir como vai ser, como tem que ser. Então, o senhor acha que seria preciso regulamentar e de que forma para manter essa liberdade? Ele pode ser regulamentado, coisa que nem precisa, mas ele pode ser regulamentado. De 3 em 3 meses, uma avaliação numa escola, de 6 em 6 meses. Agora, preparar para a vida, você prepara para a vida na associação comunitária, você prepara para a vida nos clubes, você prepara para a vida na família, você prepara para a vida nas igrejas, você prepara para a vida nas bibliotecas públicas, você prepara para a vida em todos os lugares. Por que é que para socializar alguém, e aonde está na Constituição brasileira, que é preciso que alguém vá para a escola para isso? Então, o importante é entender, tirarmos a neofobia, que é o medo de coisa nova, e entendermos que é uma modalidade. E, evidentemente, o Estado, apesar de eu ser contrário a isso, mas pode haver uma regulamentação para que o Estado faça uma avaliação dessas crianças, tanto na área pedagógica, psicológica, educacional. Agora, uma coisa é certa, todos os pais que fazem educação domiciliar com seus filhos, ou seus filhos têm, no mínimo, um grau de conhecimento como os melhores que estão nas escolas, ou um nível um pouco melhor. A exemplo do que aconteceu ano passado no Campus Party, quando mais de 7.000 nerds fizeram o concurso e 2 meninos da cidade de Timóteo ganharam 5 primeiros lugares e 2 segundos lugares em 8 prêmios disputados. Então, é uma modalidade, não é uma obrigação, é muito mais do que uma opção. Agora, o Estado interferir no desejo pessoal da família é uma tolice. Em várias áreas. Eu não quero entrar na questão religiosa, eu não quero entrar... Não, para mim é muito além do que isso. É a opção, a liberdade de se aprender em casa. Eu aprendi a ler dentro de casa com a minha avó, Maria Custódia de Paula. Segui com minha mãe e, evidentemente, fiz a escola também. Mas aprendi dentro de casa. A educação domiciliar de pais dedicados, de pais que têm tempo para isso e podem ser também observados, podem ter avaliação do governo. Eu achei interessante alguém falando um dia desses aí, hoje mesmo, sobre matemática e tal. Vou perguntar para você, você se lembra do cateto da hipotenusa? Você se lembra da soma, do quadrado? Pelo amor de Deus. Nós precisamos valorizar o ensino, mas essa grade curricular nossa, ela está ultrapassada. O ensino domiciliar, ele vai além da grade. O ensino domiciliar pode respeitar a grade curricular, seguir todas essas matérias, só que com uma vantagem. Ele vai muito além da grade. Sem bitolar
e sem fazer com que essas pessoas não sejam pessoas sociáveis. Pelo contrário, nós temos mais de 2.000 famílias hoje que fazem educação domiciliar e estão saindo da clausura. Estão colocando a cara na rua. E nós estamos vendo o quanto as pessoas que trabalham e se dedicam a isso têm tido bons resultados. E eu concluo dizendo, é importante que as pessoas que não têm uma visão ainda clara sobre isso, que pesquisem, que estudem. A internet está aí para isso, o Google está aí para isso. Vejam o que é educação domiciliar e as suas vantagens. Agora, é bem claro uma coisa, nem todo mundo pode fazer educação domiciliar com seus filhos. Há que se observar isso. Claro. Deputado Lincoln Portela, que é presidente da Comissão de Legislação Participativa, e certamente isso vai trazer ele de novo aqui no Participação Popular em breve, contando a sua experiência pessoal, então, né? Teve a alfabetização em casa. Deputado, muito obrigado aí por ter estado com a gente no Participação Popular. Um grande abraço para o senhor. Obrigado a todos vocês. O Vinícius Reis, aqui continuando pelo Twitter, disse que o ensino domiciliar não exclui os profissionais da pedagogia, incentiva o autodidatismo e a busca pelo conhecimento. Não é uma extinção do escolar, mas uma alternativa para a família que desejar. Vou perguntar de novo aqui para o Alexandre Moreira, que é diretor jurídico da Associação Nacional de Educação Domiciliar. Alexandre, como impedir, o assunto que foi tocado aqui, como impedir que a educação familiar se torne uma espécie de alienação, que impeça o convívio social? Porque a Marie, também pelo Twitter aqui, né, a Marie falou, é necessária a criança na escola, pois é fundamental a interação da criança com os demais coleguinhas. De que forma que a criança, não estando na escola, ela vai se preparar para enfrentar o mundo lá fora depois, quando ficar mais velha, quando sair daquele ambiente unicamente familiar? As pessoas que botam os filhos em educação domiciliar também tiram do inglês, do judô, de tudo? Ou é só em relação à escola isso? Ok. Eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que quase todas as críticas dirigidas à educação domiciliar se referem à socialização. Isso se deve a um mito reducionista de que a socialização ela só pode ocorrer de forma devida dentro da escola. A escola, o ensino universal, é algo bastante recente na história da humanidade. Se você considerar que no restante todo da história nunca houve socialização, obviamente a gente vai estar falando de um absurdo. Da mesma forma, na prática, eu tenho verificado, tenho conversado com dezenas de famílias e nenhuma se iniciou na educação domiciliar com vistas a isolar o filho do mundo. A socialização ela pode se dar em vários ambientes. Pode se dar não só no núcleo familiar, mas também na igreja, pode-se fazer cursos fora de casa, tem a comunidade, a vizinhança. E a gente precisa lembrar também o seguinte, existe uma socialização que é negativa e a escola estimula essa socialização negativa. É uma necessidade absoluta de se adequar ao meio, aos padrões dos colegas, aquela necessidade de ser aceito pelo grupo. Isso aí nós temos visto problemas bullying, né, também, que foi levantado seríssimos de bullying, a Fernanda de Ribeiro autoestima. mandou falando disso pra gente aqui. O bullying ele sempre ocorreu nas escolas, sempre. Agora que ganhou notoriedade, agora que tem uma denominação. Mas ele sempre ocorreu e sempre foi muito comum. A quantidade de crianças e adolescentes que simplesmente não conseguem se integrar aos padrões ditados pela maioria na escola é uma maioria, é uma gigantesca parcela dos estudantes. Isso é a experiência prática de qualquer pessoa que já passou por uma escola, verifica isso. Bom, eu vou aproveitar para perguntar para o Sandro Farias, eu acho que o Sandro deve estar ouvindo a gente diretamente aqui. O Sandro, você está junto do Josué ainda aí, não está? Super, ele está aqui do meu lado. Ah, maravilha. Eu vou perguntar então, o Josué está ouvindo também, né? Tranquilo. Tá. Ô Josué, como é que você lidou com isso? Os seus 10 filhos, eles ficaram isolados da sociedade ou foi só da escola? Eles faziam outras atividades, eles se sociabilizaram de outras maneiras, além do que fariam na escola ou não? Como é que você tratou isso? Olha, Fabrício, eu gostei muito de poder falar sobre socialização, né? Porque nossos filhos, nós sempre tivemos um ministério, né? Antes de ser
taxista antes de ser professor, eu também fui pastor batista durante muitos anos na minha vida. E sempre quando a gente chegava numa cidade, a gente visitava toda a vizinhança, a gente fazia gincana, a gente brincava no quintal de casa. As crianças sempre tiveram um ótimo relacionamento com as crianças do bairro e com as crianças da igreja que a gente frequentava, as igrejas locais. Era uma socialização maravilhosa. Olha, eu tenho experiência, na minha época de seminarista, quando eu trabalhei na favela da Rocinha, eu quero dizer uma coisa: a escola socializa sim, socializa também as coisas boas, mas socializa a maconha, a droga, socializa hoje o aluno que vai, moderno, que vai com seu iPhone para o colégio, ele baixa do YouTube um vídeo pornográfico e ninguém se importa. Uma coisa que me escandaliza hoje na sociedade brasileira, o que as famílias querem? Seu filho está bem? Está ganhando dinheiro. Hoje, alguém estar bem é alguém que ganha dinheiro, não importa. Muitas pessoas que eu carrego não tá. Eu também tenho 10 filhos. Eu pergunto, com uma mulher só? Não, com 4. Ah, foi aqui, ali. Assim, aí é fácil, né? Porque aliás, eu carrego a foto. Eu vou até aproveitar esse momento de descontração para perguntar uma coisa para você, Josué. O Fabrício, no início do programa, contou ali para o telespectador, para todo mundo, que você foi parar no Paraguai por causa disso. Como é que foi essa história? A questão é o seguinte: eu e minha esposa, nascemos em famílias, vamos dizer assim, comuns, como todo mundo. E aos poucos, à medida que a gente foi estudando, conhecendo e optando pelo homeschooling, eles não aceitaram. Eles quiseram interferir, fizeram denúncias via fax, nunca foram lá pessoalmente. O juiz, a juíza lá de Jardim Jardim Mato Grosso do Sul, ela tomou e chegou num impasse depois de 2 anos. A minha filha teve que ir no Conselho Tutelar, Promotoria da Infância. E a única coisa realmente real era que eles não estudavam na escola e nós tomamos a decisão que não ia estudar. Fomos ameaçados da perda do poder pátrio. O Estado, como uma coisa quase que nazista, se não colocar em 48 horas, então eu falei assim, não sou um idiota, uma criança. Eu falei, coloquei na escola. Então a escola, nós tivemos experiências horríveis, boas e ruins. Teve bullying, teve uma colega, não colega, da minha filha, que como tinha um tráfego... Conta pra gente você então, Yaela, essa história. É bom porque você já conta pra gente. Assim, conta aí, Yaela, aquela história em que a sua colega foi... Não era a sua colega. Deixa ela, vamos ver o que ela diz. Não, na verdade foi na escola que eu frequentei a 6ª série no ano anterior. Juvencio. No Juvencio, No ano anterior, tinha um grupo muito forte de drogas lá. Aí uma menina foi denunciar para a diretora assim, simplesmente pegou, me mostra onde é que eles estão. Aí ela pegou, mostrou, os caras viram ela, aí depois eles estupraram ela e ameaçaram ela de morte se ela denunciasse de novo. Aí ela saiu da escola. Muito grave mesmo, né? Só para finalizar aqui, José, é o seguinte, algumas pessoas que nós entrevistamos aqui também ao longo do programa, porque a gente é um programa de debate, por isso que se chama participação popular, ele também tem o contraditório. As pessoas com quem a gente falou são contra. Você acha, a que você atribui uma boa parte da sociedade ser contra a educação domiciliar? É interessante que muitas pessoas que são contra nunca participaram, fizeram. Elas nunca experimentaram homeschool em casa, ver os seus filhos com segurança, ver eles crescerem dentro de um ambiente seguro e um estudo de qualidade. Agora, essas pessoas, elas estão com medo. Eu creio que hoje existe um pânico de se aprovar. Eu creio que a função do Estado é exigir educação. Não se confunde, e eu sou professor. Eu já dei aula em ensino fundamental, ensino médio e fui professor substituto da UEMS, Universidade do Estado do Mato Grosso do Sul, por 3 meses. Falo fluentemente inglês, já morei nos Estados Unidos. As pessoas não acreditam que seja possível as crianças estudarem em casa. É só avaliar. Eu não tenho medo que meus filhos sejam avaliados, mas o Estado muitas vezes quer fazer uma avaliação separada. Várias vezes eu me opus, eu quero que a avaliação seja a mesma. Avalia meus filhos numa sala de aula junto com as crianças da escola e vamos ver na mesma prova qual é a nota de cada um. Por falar nisso, a Yaela agora vai fazer vestibular para quê, Yaela? Ainda não sei se eu vou fazer para enfermagem, pedagogia, mas até o final do ano eu decido. Boa sorte de qualquer maneira. Fabrício, esse é o lado aqui dos nossos entrevistados.
Maravilha, Sandro. Legal aí. Um abraço aí para Yael, para o Josué também. Eu não sei se a gente vai ter tempo ainda de voltar aí com você do centro de Brasília, Sandro. Mas já fica aí o abraço para eles, para você também. Alguns comentários a mais que chegaram aqui no nosso programa, né? O Rogério Moser Milioli, ele não disse de onde é. Ele é da Marinha, deu para entender que ele é da Marinha Brasileira. Mandou um e-mail para a gente dizendo: está comprovada a qualidade da educação no lar, com ótimos resultados intelectuais, psicológicos e sociais, muito além dos esperados pelos especialistas e pelo país, além de estreitar os laços familiares, gerando assim uma identidade nacional. O militar, né, tem que ter essa preocupação com a identidade nacional. E ele até fala que, igualmente, a fim de garantir os fundamentos da República, impedindo que o totalitarismo, ou de esquerda ou de direita, se estabeleça no poder. Por que não utilizar essa ferramenta tão poderosa a favor do Brasil, que é a educação doméstica? A opinião aí do nosso marinheiro Rogério Moser Milioli. O Alex Alias, de São Carlos, São Paulo, mandou para a gente um e-mail aqui urgente. Ele diz: é óbvio que estamos diante de um conflito de interesse. De um lado, o interesse dos pais de educarem seus filhos à sua maneira, poupando-os dos dissabores da violência, de ideologias e crenças contrárias à dos seus genitores. E, de outro lado, o cerceamento da liberdade dos filhos de conhecer o mundo por si mesmos, pela simples inibição do contato com o mundo exterior, como se isso fosse possível. Portanto, essa tentativa dos pais de impor sua mentalidade, sejamos francos, sua crença aos filhos, agride a liberdade individual deles. A ideia de colocar os filhos sob uma redoma de vidro é insensata e ilógica. Por que esses pais se mostram tão interessados na educação dos filhos, não tentam participar mais efetivamente da comunidade escolar, seja pública ou privada? É aquilo que o professor Remy falou para a gente já. Aberto esse precedente, como evitar e fiscalizar possíveis maus tratos e violências no âmbito familiar? Professor Remy, já que eu lhe fiz uma pergunta a menos, a gente está no final do programa aqui, o Remy, para o nosso ouvinte da Rádio Câmara, vale lembrar, é professor da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Remy, rapidinho aqui, de que forma que você vê que se pode realmente não invadir a liberdade de opções, a abertura psicológica da criança educada em casa? O que você acha que pode ser feito, mesmo os pais que fazem educação domiciliar, que optarem pela educação domiciliar, como eles podem trabalhar para que a criança tenha, enfim, uma visão plural do mundo? Bom, eu acho que de todos os depoimentos que foram dados aí, muitos falam na perspectiva de que os pais têm que acompanhar o desempenho dos seus filhos, né? Nós tivemos aqui até o próprio depoimento de uma esposa de um professor, que o próprio professor não se sente à vontade. E eu também posso dizer aos telespectadores que eu tenho enormes dificuldades em fazer isso com os meus filhos. Então, meus filhos estão em idade escolar e eu teria sérias dificuldades em aderir a esse movimento. Né? Não gostaria de substituir a educação deles por uma educação familiar, mas, no entanto, acompanho a atividade que eles desenvolvem. Eu acho que essa aqui é a questão. Eu acho que essa liberdade, eu acho que o Josué também deu algum depoimento nessa direção, quer dizer, eu acho que é perfeitamente possível fazer isso com a frequência à escola, né? Porque pela participação, né? Você acompanhando o desempenho dos seus filhos, você vai ver que as dúvidas que ele traz, né, os deveres que ele traz, você vê gradativamente os passos, né, que estão sendo dados para o progresso escolar. Então, eu vejo que a iniciativa do movimento é uma iniciativa importante que faz refletir sobre o papel da escola. Eu acho que a grande contribuição que eu vejo é essa. Eu acho que nós não devemos criminalizar iniciativas como essa, mas trazer, eu inclusive vou fazer a escola melhorar. Exatamente, esse será um case, inclusive convidar o Alexandre para vir lá na minha aula, inclusive na minha faculdade, discutir esse assunto. Eu acho que nós precisamos aprender com isso, que como o nosso objeto de investigação é a escola, também temos que investigar as pessoas que discordam da escola. A gente fica sempre feliz quando participação popular leva a um resultado prático já declarado no programa,
com essa aula aí. Bom, a gente está chegando ao final mesmo, mas eu quero convidar você que nos acompanhou pela Rádio Câmara e pela TV Câmara para acompanhar os próximos programas. Nessa sexta-feira agora, que é enforcada no meio aí de um feriadão, a gente não vai fazer o programa ao vivo, você vai ficar com a reprise do programa que tratou do projeto de descriminalização do aborto no Brasil. E na próxima sexta-feira, no dia 7 de junho, nós vamos tratar falar da retirada de publicações na internet, que vem sendo feita por decisões judiciais um tanto quanto polêmicas recentemente. Isso é censura ou é uma defesa de direitos de imagem, enfim, da moral das pessoas atingidas? Isso é constitucional ou não é? Os operadores do direito brasileiros estão preparados para lidar com essa realidade da internet? E o que diz a respeito disso o Marco Civil que está sendo discutido no Congresso Nacional? Tudo isso no programa Participação Popular do dia 7 de junho, ao vivo, sempre às sextas-feiras, aqui às 6 da tarde, na TV Câmara e na Rádio Câmara. Agradecendo aos nossos convidados, o Alexandre Moreira, advogado, diretor jurídico da Associação Nacional de Educação Domiciliar. Muito obrigado por ter vindo participar do nosso programa, Alexandre. Eu é que agradeço essa oportunidade de expor uma grande alternativa para os pais que tiverem essa disponibilidade de tempo, dessa dedicação para os filhos. Maravilha, Alexandre. Remy Cassione, professor da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Muito obrigado por ter estado mais uma vez com a gente aqui na TV Câmara, na Rádio Câmara, Remy. Eu também agradeço, eu acho que é importante debates que o Participação faz com temas bastante candentes aí da nossa sociedade. Pois é, e a gente espera que levem a resultados práticos. E a você que nos acompanhou, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Eu sou Fabrício Rocha, a gente se fala, a gente se vê. Tchau.